Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. Bruno Henrique chega ao 7º ano vestindo a camisa do Flamengo com uma história que transcende o campo. Aos 35 anos, o atacante consolidou-se como um dos maiores ídolos da era moderna do clube, acumulando títulos, gols decisivos e momentos que se tornaram eternos na memória da torcida. Sua trajetória é marcada por brilho, superação e uma conexão emocional rara com a nação rubro-negra. O jogador, que desembarcou no Rio de Janeiro em janeiro de 2019, rapidamente conquistou espaço e se tornou protagonista em finais e clássicos. Desde então, foram vitórias memoráveis, como os tricampeonatos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, além de conquistas nacionais e internacionais que reforçaram o Flamengo como potência mundial. Bruno Henrique não apenas participou dessas campanhas, mas foi decisivo em várias delas. Em finais de Supercopa, por exemplo, o camisa 27 deixou sua marca em 3 oportunidades distintas. Contra o Atlético Paranaense em 2020, diante do Palmeiras em 2021 e mais recentemente contra o Botafogo em 2025, seus gols e atuações garantiram troféus e consolidaram sua fama de jogador iluminado. Agora, em 2026, ele busca o 4º título da competição, reafirmando sua fome por conquistas. A palavra que Bruno Henrique escolhe para definir sua carreira é iluminado. Ele não se limita a jogos específicos, mas busca marcar presença em todas as partidas. Essa postura o transformou em referência de entrega e protagonismo, alguém que não foge da responsabilidade nos momentos mais importantes. Cada gol decisivo é mais um tijolo na construção de sua história dentro do clube. Nem tudo, porém, foi fácil. Em 2022, uma grave lesão multiligamentar no joelho direito o afastou dos gramados por 10 meses. O período foi de dor, incerteza e superação. Bruno Henrique voltou mais forte, mostrando que sua resiliência é tão marcante quanto sua habilidade. Mais recentemente, enfrentou acusações em um processo ligado a apostas esportivas, do qual foi absolvido. Esses episódios reforçam sua capacidade de enfrentar adversidades e seguir em frente. O acompanhamento psicológico tornou-se parte fundamental de sua rotina. Bruno Henrique reconhece que a pressão do futebol exige cuidados além do físico. Com o apoio de profissionais dentro e fora do clube, encontrou equilíbrio para lidar com momentos de crise e manter o foco. Essa postura o transformou em exemplo para outros atletas, mostrando que cuidar da mente é tão importante quanto treinar o corpo. Com a saúde mental em dia, o atacante voltou a brilhar em 2025, conquistando novamente a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Esses títulos reforçaram sua posição como o jogador mais vitorioso da história do Flamengo, ao lado de Arrascaeta. Ao todo, são 17 troféus conquistados, um número que impressiona e coloca seu nome em um patamar raríssimo no futebol brasileiro. A relação com a torcida é outro capítulo marcante. Desde sua chegada, Bruno Henrique foi acolhido com carinho e rapidamente se identificou com o ambiente carioca. Ele afirma que seu futuro está no Rio de Janeiro, independentemente de onde terminar sua carreira. Para o jogador, a cidade se tornou o lar, e seus filhos já se adaptaram como flamenguistas. Essa conexão vai além do campo e reforça sua identidade com o clube. Momentos de emoção também surgem fora das grandes finais. Durante uma entrevista no Ninho do Urubu, Bruno Henrique foi interrompido por crianças da base rubro-negra que o reconheceram e o chamaram pelo nome. O olhar de admiração dos pequenos revelou a dimensão de sua importância. Ele atendeu a todos com atenção, mostrando que sua grandeza não está apenas nos títulos, mas também na forma como inspira novas gerações. No universo digital, Bruno Henrique também se tornou ícone. Suas declarações espontâneas renderam memes que ultrapassaram o futebol e viraram parte da cultura popular.
A palavra patamar, dita após um clássico contra o Vasco em 2019, ganhou vida própria e passou a ser associada ao Flamengo e ao próprio jogador. Ele aprendeu a lidar com essa repercussão e encara com leveza o fato de ser personagem constante nas redes sociais. Outras frases, como o esforça-te, inspirado em mensagens bíblicas enviadas por seu avô, reforçam o lado humano e espiritual do atleta. Bruno Henrique não é apenas um jogador de futebol, mas alguém que carrega valores familiares e fé em sua trajetória. Esse aspecto amplia sua identificação com a torcida, que vê nele não apenas um ídolo esportivo, mas uma figura autêntica e inspiradora. A lista de títulos conquistados impressiona: 3 campeonatos brasileiros, 3 Libertadores, 2 Copas do Brasil, 3 Supercopas, 1 Recopa Sul-Americana e 5 Cariocas. São 17 troféus que colocam Bruno Henrique em um seleto grupo de jogadores que marcaram época. Cada conquista tem uma história, e em muitas delas o atacante foi protagonista. O futuro ainda é incerto em relação ao fim da carreira, mas Bruno Henrique já deixou claro que sua vida pós-aposentadoria será no Rio de Janeiro. Essa decisão reforça o vínculo afetivo com a cidade e com o clube, mostrando que sua história com o Flamengo vai além das 4 linhas. Ele se tornou parte da cultura carioca e da identidade rubro-negra. Ao completar 7 anos de Flamengo, Bruno Henrique não apenas celebra títulos, mas também reafirma sua importância como símbolo de superação, carisma e entrega. Sua trajetória é marcada por momentos de glória e desafios, mas sempre com a mesma motivação: ganhar e fazer história. O camisa 27 é mais do que um jogador, é um ícone que representa a força e a paixão de uma torcida que nunca deixa de acreditar. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo começa com uma revelação que deixou o futebol brasileiro em estado de choque. CBF cancela a partida entre Flamengo x Corinthians por jogador irregular no Flamengo. A frase ecoou como um trovão nos bastidores da bola e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, programas esportivos e rodas de conversa. O anúncio oficial da Confederação Brasileira de Futebol não apenas surpreendeu, mas também abriu espaço para uma das maiores polêmicas da temporada. Dentro do elenco, o clima ficou pesado. Jogadores se mostraram frustrados com a decisão e preocupados com o impacto que ela pode ter no restante da temporada. A confiança mútua foi abalada, e técnicos e auxiliares trabalham para evitar que a situação se transforme em um racha irreversível. O mercado esportivo também foi diretamente afetado. Patrocinadores, emissoras de televisão e plataformas de streaming foram surpreendidos pela decisão. A expectativa de audiência recorde foi frustrada, e contratos precisarão ser renegociados. O episódio mostra como a credibilidade esportiva está intimamente ligada ao mercado. Ex-jogadores e ídolos históricos se manifestaram sobre o caso. Alguns defenderam o Flamengo, afirmando que o clube não deveria ser penalizado por erros burocráticos. Outros, porém, destacaram que a regra precisa ser cumprida à risca para evitar precedentes perigosos. Essas opiniões divergentes apenas reforçam a complexidade da situação. Autoridades políticas também se pronunciaram. Parlamentares cobraram explicações da CBF e defenderam maior fiscalização sobre a arbitragem e a gestão administrativa dos clubes. Alguns chegaram a propor a criação de uma comissão independente para analisar casos semelhantes. A rivalidade entre Flamengo e Corinthians, já considerada uma das mais intensas do país, ganhou novos capítulos. O cancelamento da partida adiciona uma camada de drama e controvérsia que certamente será lembrada por décadas. Torcedores de ambos os lados já tratam o episódio como um marco na história da disputa entre os clubes. Historiadores do esporte classificaram o episódio como um dos mais marcantes da era moderna. A coragem da CBF em reconhecer o erro e cancelar a partida é vista como um gesto que pode redefinir padrões de governança no futebol brasileiro. O caso será estudado e debatido por anos, servindo como referência para futuras decisões. Nos bastidores, especula-se sobre a possibilidade de remarcar a partida em nova data, desta vez com garantias reforçadas de fiscalização.
A ideia, embora ainda não confirmada, alimenta a expectativa de torcedores e promete transformar o próximo encontro em um espetáculo ainda mais carregado de emoção. A decisão também reacende o debate sobre a responsabilidade dos clubes em relação à documentação de seus atletas. Especialistas defendem maior rigor na checagem de registros e contratos, evitando que erros administrativos comprometam competições de grande porte. Torcedores mais jovens, que acompanham o futebol pelas redes sociais, viram no episódio uma oportunidade de discutir transparência e ética no esporte. Muitos passaram a compartilhar conteúdos sobre regulamentos e regras, criando uma ponte entre gerações e reforçando o vínculo com a tradição rubro-negra e corintiana. O cancelamento da partida entre Flamengo e Corinthians não é apenas um episódio esportivo. É um símbolo de resistência contra injustiças e um lembrete de que a verdade, mesmo tardia, pode prevalecer. A decisão da CBF abre caminho para um futuro em que erros não sejam varridos para debaixo do tapete. No fim das contas, a frase que abriu o vídeo resume perfeitamente o sentimento coletivo: CBF cancela a partida entre Flamengo x Corinthians por jogador irregular no Flamengo. Uma história que mistura paixão, polêmica e justiça, e que certamente será lembrada como um dos capítulos mais intensos do futebol brasileiro. A repercussão do cancelamento da partida entre Flamengo e Corinthians pela CBF, motivada pela constatação de que o clube carioca teria escalado um jogador irregular, continua a dominar os noticiários esportivos e as redes sociais. O episódio, considerado inédito em sua gravidade, abriu uma verdadeira crise de credibilidade no futebol brasileiro e colocou em xeque a capacidade das instituições de garantir transparência e justiça nas competições. Entre os torcedores, a reação foi explosiva. Flamenguistas se mostraram indignados, alegando que o clube não deveria ser punido por um erro administrativo que poderia ter sido evitado com maior fiscalização da própria entidade. Já os corintianos se dividiram entre os que comemoraram a decisão e os que temem que o cancelamento manche a imagem da rivalidade histórica. Essa polarização intensificou ainda mais a tensão entre as duas maiores torcidas do país. A imprensa esportiva nacional mergulhou no caso com profundidade. Programas de debate exibiram documentos, entrevistas e análises jurídicas, enquanto colunistas destacaram que o episódio pode se tornar um marco na história do futebol brasileiro. Manchetes chamaram o cancelamento de o maior escândalo administrativo da década e um divisor de águas para a credibilidade da CBF. Nos bastidores do Flamengo, dirigentes se mostraram revoltados e prometeram recorrer da decisão. A diretoria argumenta que o clube não pode ser responsabilizado sozinho por falhas burocráticas e que a punição foi desproporcional. Essa postura abre espaço para uma batalha jurídica que promete se arrastar por semanas e manter o caso em evidência. Torcedores organizados do Flamengo já começaram a planejar manifestações em frente à sede da CBF. A mobilização popular mostra a força da paixão pelo futebol e como o esporte é capaz de unir milhares de pessoas em torno de uma causa. A expectativa é de protestos massivos nos próximos dias, aumentando ainda mais a pressão sobre a entidade. Especialistas em direito esportivo destacaram que, embora polêmica, a decisão da CBF encontra respaldo no regulamento. A utilização de jogador irregular é considerada uma infração grave e pode resultar em punições severas. Para muitos, o cancelamento da partida é um recado claro de que a entidade não tolerará falhas administrativas, mesmo que isso envolva clubes de grande expressão. A repercussão internacional também não demorou. Veículos estrangeiros especializados em esportes noticiaram o cancelamento como um sinal da rigidez da CBF em relação às regras. O episódio foi visto como exemplo de como entidades esportivas podem agir de forma drástica para preservar a integridade das competições, ainda que isso gere polêmica. Dentro do elenco do Flamengo, o clima ficou pesado. Jogadores se mostraram frustrados com a decisão e preocupados com o impacto que ela pode ter no restante da temporada. A confiança mútua foi abalada, e técnicos e auxiliares trabalham para evitar que a situação se transforme em um racha irreversível. O mercado esportivo também foi diretamente afetado. Patrocinadores, emissoras de televisão e plataformas de streaming foram surpreendidos pela decisão. A expectativa de audiência recorde foi frustrada, e contratos precisarão ser renegociados. O episódio mostra como a credibilidade esportiva está intimamente ligada ao mercado e como decisões administrativas podem gerar efeitos financeiros imediatos.
No fim das contas, a repercussão do cancelamento da partida entre Flamengo e Corinthians transcende o esporte. O episódio se tornou um símbolo de resistência contra injustiças e um lembrete de que a verdade, mesmo dolorosa, pode prevalecer. Para os torcedores, é mais uma prova da grandeza de seus clubes. Para o mundo do futebol, é um marco que será lembrado como um dos capítulos mais intensos e controversos da história esportiva brasileira.